Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Dias e esse é o canal Natureza ao Cubo. O meu objetivo, junto com o professor Kevin e com o professor Vitor, é ajudar você a gabaritar a prova de Ciências da Natureza do PAS. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa de uma prova de Física. Só que antes, eu queria que você já deixasse o like no vídeo, já se inscrevesse no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Vamos nessa? Então vamos lá, galera. Vamos para mais uma resolução. Essa aqui vai ser do subprograma 2017, primeira etapa, Caderno Frida. Esse primeiro texto, ele apresenta a situação de uma bailarina que faz uma manobra aqui, um movimento, onde ela está girando e ela recolhe os braços e a velocidade do giro aumenta, certo? E aí ele vem e traz uns itens para a gente analisar esse movimento. Então no item 40, ele fala o seguinte: se a velocidade de giro do dançarino for constante, ele não estará submetido a nenhuma aceleração. Bom, aqui a gente tem que tomar cuidado porque em um giro constante, né, a gente tem que o módulo da velocidade é constante, mas a direção está sempre mudando. Então, para a direção do giro mudar, como ele é um vetor, né, para a direção mudar, ele tem que sofrer uma aceleração, que no caso é a aceleração centrípeta. Então, todo movimento de giro tem aceleração centrípeta. Então, esse aqui está errado. Item 41. Na figura 1, se o dançarino movimentar os braços para baixo, seu centro de massa permanecerá inalterado. Errado também, porque o centro de massa ele depende de como a massa está distribuída. Então, se tiver um corpo com a massa distribuída de maneira uniforme, o centro de massa vai ficar no centro geométrico desse corpo. Mas se eu concentrar a massa um pouco mais para cima, esse centro de massa sobe. Se eu concentrar um pouco mais para baixo, ele desce. Então, quando a bailarina levanta os braços, estou pegando parte da massa jogando toda para cima, o centro de massa vai subir um pouquinho. E a questão disso é que ele permanece inalterado. Então, ela está errada, ok? Questão 42. Para diminuir o período de giro, o dançarino deve aproximar os braços do corpo, como ilustrado na figura 2. O período de giro é o tempo que demora para dar uma volta. Então, se o bailarino aproximar os braços do corpo, ele vai ter que rodar mais rápido para esse período diminuir, né? Ele dá uma volta em menos tempo. Aqui a gente tem que analisar o momento angular. Vou usar a letra L aqui, ó. Momento angular e vezes ômega. Ômega é a velocidade angular, é a velocidade com que ele gira. Se isso aumentar, quer dizer que o período do giro diminuiu. I é o momento de inércia do corpo, já vou falar sobre ele. E L é o momento angular. Momento angular, você pode pensar em quantidade de movimento angular. Isso vai ser constante, né? A quantidade de movimento vai ser constante. Então, a gente tem aqui a relação de momento de inércia com velocidade angular é inversamente proporcional. Esse momento de inércia, ele depende da quantidade de massa e de como ela está distribuída em relação ao eixo de rotação. Então, se a massa está mais distante, eu tenho aqui um raio de rotação maior, então vou ter um momento de inércia maior. Se a massa se concentra aqui, ó, eu tenho um raio menor e eu tenho um momento de inércia menor. Então, se eu cheguei os braços aqui para perto, ó, o momento de inércia diminuiu, a velocidade angular, que é inversamente proporcional, aumentou. Então, o período de giro diminui. Correto. Aqui nesse item 43, ele mostra um salto aqui da bailarina, ó, onde o centro de massa dela vai fazer uma parábola aqui, ó. Né? Então, é como se fosse um lançamento oblíquo, ok? Ele percorre uma certa distância d, sobe uma altura h, e o centro de massa vai fazer uma parábola. E aí ele pergunta, no item 43, o tempo necessário para que o centro de massa do bailarino atinja a altura máxima h é igual a raiz de 2gh, em que g é a aceleração da gravidade. Olha só, raiz de 2gh é a fórmula do tempo de queda. Raiz de 2gh, ok? É a fórmula do tempo de queda. Só que o tempo que ele demora para subir é o mesmo que ele demora para descer, porque é a aceleração constante, né? Então, o tempo de queda também pode ser usado como tempo de subida. Então, nesse caso aqui, o item vai estar correto. Item 44. Desenhe na figura a seguir o conjunto de forças que atuam nos corpos dos bailarinos e no solo, identificando-as. Por meio de um diagrama de forças, mostre que a resultante das forças que atuam no centro de massa, Cm2, do bailarino, no solo, é igual a zero. Então, olha só. Tem dois bailarinos aqui, né? Ele quer que eu desenhe as forças que atuam nos dois e no solo, e depois quer que eu mostre que a resultante no bailarino, né, nesse de baixo aqui, é zero. A primeira coisa que você sempre vai pensar, tem o peso aqui, né?
peso, peso. Analisando primeiro o bailarino, como ele está apoiado no chão, ele empurra o chão para baixo, certo? Com a força igual ao peso dele, pode chamar de força F, e vai sofrer a ação de uma força normal aqui nos pés dele, ó, certo? A bailarina, ela vai vir para baixo, ela vai empurrar o bailarino assim, nessa direção, ó. E a reação vai ser aqui nesse pé dela, uma normal, né? Que mais? Aqui eles estão se segurando, ó. Então a bailarina, ela tende a cair pelo centro de massa e girar para cá, né? Então ela vai puxar o braço dele para cá e a reação é ele puxar o braço dela para cá, ó. E aqui estão representadas todas as forças, né? Aqui esse N que eu botei aqui tá da força normal, tumultuando, né? Vamos só organizar aqui. Aqui essa força nos braços eu poderia chamar de força de tração, né? Que elas estão se esticando aqui, ó. E aqui eu representei todas as forças, beleza. Agora eu tenho que mostrar que as resultantes sobre esse cara aqui vão dar zero. E olha só, o P para baixo é normal para cima, né? Eu tirei o N ali para não ficar tumultuando. Pode pôr um N também. Peso para baixo, isso vai se anular. E essa tração aqui, ó, tem uma inclinação igual a essa, vão se anular também. Então, posso desenhar assim, ó, peso. Aí eu tenho aqui essa força aqui, ó, que o pé da bailarina faz nele, tá para cá, normal. E essa tração aqui, né, peso. Pôr a setinha, né, para indicar a direção e sentido. E essa aqui, ó. Então, fechou aqui, né? O somatório dessas forças vai ser zero. E aí você põe o nome das forças, né? Peso, que eu vou chamar de F. Tem que indicar aqui, né? Aqui vai ser a normal, aqui vai ser a tração, ok? E aí elas fecharam aqui. Claro que isso é um esboço, tá? Que a questão quer de você. Ele não te deu um quadriculado, ele não deu medidas, ele não deu valores. Então você vai só esboçar mesmo, igual eu fiz aqui, tranquilo? E vai entregar sim, porque é questão do tipo D, né? Você entrega no caderno de respostas, vai ter o espaço para você fazer esse desenho. Bom, no item 51, ele te dá aqui uma situação onde você tem um quadro pendurado na parede por uma corda aqui que faz um ângulo π com a parede. E aí ele já te dá todas as forças que atuam nesse quadro, dizendo que tem uma força de atrito aqui, ó, o quadro ele nesse ponto, o que sustenta ele assim é o próprio atrito com a parede, beleza? Tá representado aqui por FA, ó. E aí ele quer que você diga se essa relação é verdadeira, ó. O μ estático é igual módulo do peso sobre módulo do T, que é a tração, seno de φ, menos 1 sobre tangente de φ. E como é que você vai saber disso? Tem que aplicar a lei de Newton, né? Já que ele está em equilíbrio, a resultante das forças tem que ser zero, e vai isolar o μ. O μ vai aparecer aqui, né? Na força de atrito é μ vezes a normal, ó, certo? Só que tem um detalhe. Todas as forças aqui estão ou na vertical ou na horizontal, com exceção da tração na corda. Então, eu vou ter que decompor essa tração assim, ó. Uma componente vertical e outra horizontal. Esse ângulo φ, ó, se eu botar a componente aqui, eles são alternos internos, ó, tá vendo? Então, o φ tá bem aqui, ó. Então, essa componente TY e essa componente TX. A TY vai ser T cosseno θ, porque ele é adjacente a esse ângulo, e o TX vai ser T seno θ, porque ele é oposto a esse ângulo. Então, vou anotar aqui do ladinho só para a gente não se confundir depois. TY vai ser T cosseno θ, cosseno de φ, desculpa, e o TX vai ser T seno φ. E aí, vamos montar aqui, ó. Para o corpo estar em equilíbrio, as forças na vertical e na horizontal têm que se anular. Então, vamos na horizontal primeiro, eu tenho a normal para a esquerda, o TX para a direita. Então, normal tem que ser igual a TX, e o TX já é igual a T vezes seno de alfa. Na vertical, eu tenho peso para baixo, força de atrito para cima e o TY para cima. Então, o peso tem que ser igual a força de atrito mais TY. Força de atrito é μ vezes a normal. Só que a normal, a gente já viu aqui, ó, em cima, que é T seno alfa. Então, já vou pôr logo, para economizar um espaço, né? Seno de φ. Eu tô só trocando o nome do ângulo, tá? Ignora. μ vezes a normal. Normal é T seno φ. Mais o TY tá aqui do ladinho, ó. T cosseno φ. Beleza. O P, sem pôr a setinha aqui, já é o módulo de P. Então, é a mesma coisa de escrever isso aqui, tá bom? Só uma escrita mais fácil aqui, ó. Então, agora eu quero isolar o meu μ, né? O P já tá ali, ó. A tração tá aqui. Tô achando que vai dar bom, hein? No caso, essa tração aqui, ó, eu posso pôr ela em evidência. Ou melhor não. Não, melhor não. Eu vou pôr ela em evidência. Se eu passar assim, vamos lá, ó. Passa para lá. P menos T cosseno de φ é igual a μ T seno de φ. Agora, isso que está multiplicando, o μ vai dividindo. Aí eu vou trocar de lado para o μ já ficar aqui, ó. μ é igual a P,
Aí, como tem o menos, olha só, vou fazer isso aqui, ó. Ele passa dividindo cada parcela da minha subtração aqui, ó. Esse t seno de φ. Esse cosseno ficou horrível, né? Deixa eu arrumar isso aqui, pelo amor. Cosseno. E aí, ó, t corta. Fiquei ali pensando se eu botava em evidência e tal, não precisa, né? Bom, e aqui tá de boa, ó. P sobre t seno de φ. P sobre t seno de φ. Massa. Menos 1 sobre tangente. Aí, olha só. Tangente é seno sobre cosseno. Eu tenho aqui cosseno sobre seno, que é inverso. Inverso da tangente é o quê? 1 sobre tangente. Então, esse cosseno sobre seno é igual a 1 sobre tangente de φ? É sim, tá? A tangente seria seno sobre cosseno. O inverso dela é cosseno sobre seno. Então, o inverso da tangente é 1 sobre tangente, certíssimo. Então, o item está correto. Item mais trabalhoso até agora, né? Bom, aqui, item 52. Considerando que o quadro pese 20 newtons e desconsiderando a sua espessura e considerando as dimensões mostradas na figura a seguir, calcule em newton vezes metro o módulo do torque gerado pela força-peso em relação ao ponto F. Então, aqui o F vai ser o ponto fixo, né? O corpo vai girar em torno dele. Quem vai fazer ele girar é a força-peso. E aí ele quer que eu calcule o torque dessa força-peso, né? Aí, primeira coisa, decompor esse peso muito complicado, né? Para eu achar o ângulo aqui vai ser uma chatice. Eu vou pegar aqui pelo braço de alavanca mesmo, ó. Então, o braço vai ser a distância dessa reta que eu estou traçando aqui em cima do peso, ó. Vou fazer uma reta paralela a ela, passando pelo meu ponto fixo. E aí, o meu braço é a distância entre essas duas, ó. Essa distância aqui. Eu vou fazer peso vezes essa distância. Como que eu vou descobrir, né, essa distância? Eu vou fazer o seguinte, ó. Percebe que quando eu desenhei essa linha aqui, ó, eu fiz aqui dois triângulos semelhantes. Um triângulo grandão que vai de F até nesse tracinho aqui, ó. Aqui é a altura dele e o próprio quadro é a hipotenusa. E um triângulo pequeno que vai de F até essa linha vermelha que eu fiz e essa metade do quadro, que é a hipotenusa. Então, percebe que a hipotenusa do quadro grande é o dobro da hipotenusa do quadro pequeno. Logo, a altura desse triângulo grande vai ser o dobro da altura do triângulo pequeno. Se eu conseguir calcular esse valor aqui, ó, o que eu quero, que é esse braço, vai ser metade dele, pela proporção entre esses triângulos semelhantes. Então, basta eu calcular isso aqui agora. Como? Ele me deu um ângulo ali, ó. Aqui agora tem outro triângulozinho retângulo. Isso aqui é o cateto oposto ao 30 graus que ele me deu. E o 0,2 é a hipotenusa. Então, cateto oposto, eu vou fazer seno de 30 é igual, vamos chamar isso aqui de x. X sobre a hipotenusa, que é 0,2. Seno de 30 é 1 sobre 2. Aqui já dava para eu achar a resposta, né? Mas vamos fazer passo a passo aqui, para todo mundo acompanhar. 0,2 vezes seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2. 0,2 dividido por 2 vai dar 0,1 metro, né? Como as medidas do triângulo maior são o dobro das medidas do triângulo menor, aqui eu vou ter metade de 0,1, né? Posso dizer assim, já vou chamar de D, o braço de alavanca, escrever direito. D igual 0,1 sobre 2. Se quiser deixar assim, porque aí o peso é quanto? 20 newtons, né? Então o meu torque vai ser 20 vezes aquela distância ali, 0,1 sobre 2. Aí aqui, ó, 20 por 2 dá 10, 10 vezes 0,1 dá 1 newton vezes metro. E essa é a resposta mesmo, é 1. Aí você vai marcar 0, 0, 1 lá no seu gabarito, né? 0 na coluninha das centenas, 0 das dezenas e 1 no da unidade. E para finalizar, ele dá aqui um quadro, né? Um outro quadro, aqui é outra situação, ok? Esse quadro agora ele está totalmente encostado na parede e está preso por essas cordinhas assim, ó, em um prego, né? Ele explica toda essa situação. O ângulo aqui entre as cordinhas é de 120 graus. E ele pergunta aqui, ó, no item 53. Se existisse atrito entre o quadro e a parede, ele dependeria da área de contato entre ambos. Por quê? Quanto maior for a área de contato, maior a força de atrito. Isso está errado, tá, pessoal? Está errado porque a força de atrito ela vai depender do μ e da normal. O μ é uma constante que depende das superfícies, do que ela é feita, né? Se ela é mais rugosa, se ela é muito aderente ou não. A área de contato não muda o valor desse μ, beleza? Então, o μ não depende da área. E a normal só depende da força que eu vou fazer no chão. Então, por exemplo, se tiver uma pessoa aqui, ó, com os dois pés apoiados no chão, eu tenho a área de contato dos dois pés. Aí eu tenho o peso dele aqui, a normal, nesse caso, é igual ao peso. Se ele tira um dos pés do chão, fica assim, ó, essa perna dobrada, o peso dele é o mesmo e a normal é a mesma. Eu peguei metade da área de contato, porque agora é só um pé, e a normal não vai mudar, né? Então, a normal não depende da área de contato também,
Então o item está errado. Questão 54. Para analisar as condições de equilíbrio do sistema formado pelo quadro e pelos cabos, é necessário considerar a natureza vetorial das grandezas envolvidas. Claro, né? Aqui a gente tem vetores, a gente tem que analisar a direção, sentido, né? Tem que decompor. Então, com certeza está correto. O módulo, questão 55. Item 55. O módulo da componente vertical da tensão independe do ângulo formado entre os cabos. A componente vertical da tensão é a componente que vai ter que anular o peso aqui, para que o quadro fique em equilíbrio. Então, se eu mudar o ângulo, essa componente não pode mudar, porque ela tem que ter o módulo igual do peso. O que vai mudar vai ser a tração total no fio e a componente horizontal, mas a vertical ela tem que ser igual ao peso. Então, esse aqui está errado. Se ela mudar o valor ali, aí, claro, isso a gente está falando nessa questão, nessa situação, né? Eu tenho essa tração, se eu decompor aqui, né? Eu tenho isso aqui, isso atuando no prego, né? Isso aqui, Essas componentes horizontais se anulam e as duas verticais somadas têm que anular o peso lá, né? No caso, isso é no prego, então na corda é a reação, aqui no pontinho da corda, né? É a reação disso aqui, vai estar no sentido contrário e vai cancelar o peso. Se eu mudar o ângulo, a tração na corda vai mudar de forma que essa componente continua com o mesmo valor, que ela tem que anular o peso nessa situação, e aí o que eu vou ter que aumentar ou diminuir são essas componentes horizontais aqui, Mas elas se anulam, então não vai fazer diferença nessa situação, tá? Então aqui ele está perguntando desse contexto específico. Você não pode só analisar os vetores separadamente, porque logicamente se eu mudar o ângulo eu mudo a componente, né? Mas nesse contexto ela tem que continuar sendo igual à força peso, certo? Então o item está errado. E é isso, pessoal. Aqui a gente termina mais uma resolução. Eu espero que vocês tenham tirado aqui um bom proveito dessa resolução. Essa prova não foi tão trabalhosa, né? E no mais eu desejo para vocês uma boa prova, bons estudos e até mais. Tchau!